Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Renault Logan na versão Zen com motor 1.6 SCE de 118 cavalos e transmissão manual de 5 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Bom, o Logan, como vocês sabem, foi lançado aqui no Brasil em 2007. Na sua primeira geração, foi um carro que ele não encartou muito logo de cara. Ele sempre veio com um dote de uma manutenção baixa e um carro bastante resistente. E ele realmente fez isso se valer durante todos esses anos de carreira, afinal já são 12 anos de linha em Logan aqui no Brasil. Recebeu uma reestilização em 2011, que melhorou bastante a estética do carro, inclusive com uma opção de transmissão automática de verdade de 4 velocidades. No final de 2013 chegou a atual geração, ou seja, quase 6 anos atrás chegava o Logan atual, com um desenho muito bonito e, entre aspas, atemporal, porque imaginem que o carro envelheceu muito bem. Você vê um carro desse ainda acha ele bonito, acha ele atual. E agora, em 2019, ele recebeu essa reestilização, né, que ele ganhou agora a LED na dianteira, né, e principalmente a opção com transmissão do tipo CVT, né, com suspensão elevada, que é uma coisa que realmente ficou meio desnecessária. Mas essa versão Zen 1.6 é a versão da razão. Como assim da razão? É a que tem melhor custo-benefício, se a gente pode falar em custo-benefício no carro de 60 mil reais peladinho da Silva, mas ele é uma relação custo-benefício bastante interessante quando você compara com seus concorrentes, que para entregar o mesmo que ele tem, vão te cobrar pelo menos 65, 66 mil reais. E esse Logan custa 59 mil. O motor SCE melhorou muito, né, em termos de performance e suavidade de funcionamento quando comparado com o antigo K7M, que era um motor bastante antigo. Aqueles problemas de vazamento de óleo que ele estava tendo no início, que o óleo sumia do motor, acabaram nessa linha 2019 e nesse modelo 2020, obviamente, não acontece mais. O carro funciona com uma suavidade bastante interessante. O acabamento do carro interno melhorou muito. Ele passou a ter até mesmo um revestimento de tecido nas portas que não existia anteriormente nessa atual geração do Logan. Os arremates, né, ele não tem mais rebarbas como tinha antigamente nos plásticos. Isso realmente deu uma cara muito melhor ao carro, né, uma cara de um carro muito melhor acabado. No painel, nessa versão Zen, nós temos computador de bordo e uma adição muito importante que poucas pessoas dão valor nos dias de hoje. Ele voltou a ter um medidor da temperatura do líquido de arrefecimento, que é fundamental. E a leitura do computador de bordo, para mim, deu uma impressão melhor, que ele ficou com uma tela mais escurecida. Anteriormente ela era azulona, né, bem forte. No caso desse Logan, ele tem o Media Nav Evolution, né, que é o sistema de multimídia que é feito pela LG. E é muito bom, tá? Sempre foi. É uma tela muito rápida, prática. O sistema de navegação dele é muito preciso, inclusive com uma coisa interessante que você tem a parte de você achar os radares, né? Que é onde tem radar, ele te avisa para você manter uma determinada velocidade para que você não leve nenhuma multa. Então eu acho isso uma coisa bastante interessante. Outro detalhe dessa central multimídia é que ele tem o Eco Coach, né? Que ele te mostra se você está dirigindo de uma maneira adequada ou mais econômica, né? Te dando estrelas conforme a aceleração e desaceleração do carro. Inclusive mostra um dado que eu acho bastante interessante e pertinente, que é o quanto o carro andou sem gastar nada, né? Que é quando o carro entra em cut-off, né? Quando você tira o pé do acelerador do carro, o carro entra na inércia e ele fecha os bicos injetores, né? Ele deixa de gastar naquele momento. Então, no Eco Coach, você consegue ver a distância que o carro andou sem estar consumindo nada. Isso é uma coisa bastante interessante. Curiosa, não é útil, mas é curiosa da gente ter essa informação. Ar-condicionado, ele tem vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, no caso dessa versão tem alarme também. Faltam controles de tração e estabilidade que deveriam vir de série, né, como acontece nas versões SE. Mas aqui, né, falando de controle de tração e estabilidade, a gente lembra de quê? De dinâmica. E aqui é um fato bastante curioso nesse Logan. Ele é o melhor, muito melhor do que as versões CVT em termos de dinâmica.
Nas versões CVT, todas elas são com a suspensão super elevada, né? Como se fosse um Stepway, desnecessário. Você andando a 140, 150 km por hora com o modelo CVT, você sente o carro balançando muito e saindo até mesmo da trajetória que você impõe ao volante. Ele começa a levantar a frente, né? Você começa a sentir aquilo vibrando muito. É muito esquisito, tá, a sensação, porque você não espera um sedã com uma dinâmica daquelas. Já essa versão com a altura normal, porque as versões com transmissão manual têm a altura normal em relação ao solo, você sente o carro firme a 140, 150. Então, dinamicamente é muito melhor, muito mais interessante do que as versões com transmissão CVT. Aqui outro adendo bastante interessante, o câmbio dele é muito bom, o engate dele é muito gostoso, tá? Ele é a cabo, é muito preciso e muito leve, então você engata as marchas com bastante tranquilidade. O motor SCE tem bastante torque em baixas rotações, né? Tem comandos de válvulas variáveis na admissão e no escape. 118 cavalos, né? Em torno de 16 kg de torque, o carro empurra muito bem. E nessa versão, ele tem start-stop, tá? Todas as versões 1.6 com transmissão manual vêm com start-stop. Isso vale também para o Sandero. Então, isso é de uma adição muito boa na questão da economia no ciclo urbano. Eu, com álcool, com o carro, eu obtive a mesma média do 1.0, de 9 km por litro com o ar-condicionado ligado e o sistema start-stop ativo. Muito, muito bom mesmo, tá? Para um ciclo urbano. Na estrada, andando a 110 km por hora, o carro aí em torno das suas 3.200 rotações por minuto, eu obtive uma média de 12,8 km por litro de álcool com o ar-condicionado ligado. Eu achei uma média bastante interessante, tá? Porque é muito próxima da do Sandero Life 1.0, que é o peladinho da Silva com motor 1000. Então, um motor muito maior, com muito mais força, conseguir a mesma média, um dado bastante interessante e muito melhor quando você compara com as versões com câmbio CVT. Um fato que comprova que o CVT, no caso dessa nova linha Logan em Sandero, ele está mal dimensionado de alguma forma, porque faz o carro consumir mais, e isso não é um dado comum. Quando você tem uma transmissão do tipo CVT, geralmente, principalmente no ciclo de estrada, você tem um carro mais econômico que a versão manual. E olha que esse Logan com transmissão manual, ele não é longo de relação de marcha. A quinta marcha dele dá a 100 km por hora 2.800 RPM. Era um carro que tranquilamente cruzava os 100 km por hora 2.600, porque ele tem muito torque. Agora, a vantagem do câmbio um pouco mais curto é que você dá uma aceleradinha e o carro deslancha com tranquilidade. Você acaba não sentindo, você sobe 120, 130, 140, 150 com bastante tranquilidade, o carro sustenta bem a marcha e não se transforma num carro gastão, né? E com uma dinâmica muito melhor do que as versões com transmissão CVT, como eu disse anteriormente. O acabamento ele simplesmente melhorou muito quando comparado aos modelos anteriores. Agora, uma coisa que o Logan continua inquestionável e incomparável é no espaço interno. É um carro que tem praticamente um salão interno. 5 pessoas, eu disse 5 pessoas largas como eu, viajam com conforto no Logan. Por quê? Primeiro que ele não tem aquela conformidade no meio do banco traseiro, né? Que ele não tem apoio nem nada no banco traseiro, então ele é reto, então você consegue sentar com tranquilidade. A largura do carro é bastante ampla, então os ombros não ficam se grudando. E a altura do teto do carro também é bastante alta, então você consegue sentar com bastante conforto no carro. No banco dianteiro, no caso dessa versão Zen, existe a regulagem de altura do banco do motorista fundamental e também tem a regulagem de altura do volante, que não existem na versão Life dele, né? Então são dois fatores que são importantes e imprescindíveis num carro, né, para que você tenha uma melhor qualidade de direção. Só faltou uma regulagem de profundidade do volante. Dito isso, também é válido lembrar que o volante também é novo, e o volante tem uma pegada muito gostosa, muito boa para se conduzir. A direção é eletrohidráulica, ela é pesadinha na hora de você fazer manobras, mas na hora que você está em velocidade alta com o carro, ela se mostrou com uma precisão muito boa mesmo. Enfim, eu já tive 2 Logans, como muita gente sabe aqui no canal. Eu fiquei muito triste com essa versão CVT, tanto por conta da relação dele de altura em relação ao solo, né, quanto ao funcionamento da caixa, que eu achava que ia ser muito melhor quando comparado ao automatizado Easy R que eu tive. Mas esse manual ele me faz rever novamente a questão de não ter um Logan. Eu acho que eu teria sim
um Logan com transmissão manual e esse motor 1.6 SE, porque ficou muito gostoso de se conduzir e ficou uma qualidade de direção muito boa. Só ficou faltando um Logan RS, né? Dona Renault pode fazer esse desejo aqui para nós que somos entusiastas. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!